queria te ouvir, muito na linha do que a Tainá Falcão trouxe, do quanto há de expectativas em torno do texto em definitivo do deputado Cláudio Cajado, mas a gente sabe que há um ambiente positivo para a aprovação do texto. O que a gente ainda não sabe é qual o texto que vai ser apresentado. Quanto, por exemplo, das sanções em torno do não cumprimento da meta fiscal, o Congresso vai apertar o parafuso mais? Como é que vai mexer em algumas regras em relação a congelamento de despesas? Mas queria te ouvir um pouco se é por aí, se a grande incógnita é menos se o texto vai ou não vai ser aprovado e mais qual texto vai ser aprovado, qual é o nível de rigor e de capacidade de mudança que, por enquanto, a Câmara e depois o Senado tem em relação à proposta original do texto do governo. Cristiano, boa noite. Boa noite, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores da CNN. Bom, Yuri, a gente sabe que o Congresso ele fez a opção por esse novo marco fiscal, quando votou no ano passado uma emenda constitucional prevendo a substituição do teto de gastos por esse novo marco fiscal. Então, o Congresso Nacional quer esse marco fiscal e tanto quer que o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu fazer um rito de tramitação bem mais ágil. Esse projeto ele não está indo para as comissões permanentes da Casa, ou não foi criado, por exemplo, com uma comissão especial. Esse projeto vai ser votado diretamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, o Congresso Nacional quer votá-lo. E a grande cobrança, na verdade, por parte dos parlamentares, é que eles querem aprovar um texto ainda mais pró-mercado do que o governo, inclusive, encaminhou. E o que é um texto mais pró-mercado? Existem dois pontos que o mercado ficou bastante preocupado e, ao mesmo tempo, desapontado com esse marco fiscal. O primeiro deles foi com relação a uma excessiva lista de excepcionalidades. Tem 13 pontos de gastos, que não estão incluídos nessa nova meta fiscal. Então, isso acabou desapontando o mercado. O mercado acabava perguntando assim, e o que é que ficou dentro do teto de gasto, desse novo marco fiscal, já com 13 excepcionalidades? O outro ponto também é um chamado enforcement, ou seja, não cumpriu a meta, o que a gente coloca? Existem, por exemplo, sugestões de que o Congresso impõe ali uma necessidade de contingenciamento, de que o Congresso Nacional, por exemplo, não dê reajuste ao funcionalismo público, ou então que o governo não faça contratação de novos servidores, já que a meta não foi atingida, então que você também contenha alguns gastos. E é justamente nisso que tem causado alguma preocupação, justamente na própria bancada do PT, porque o PT ele resiste a esse tipo de mecanismo, porque acha que o texto vai ficar duro demais e, eventualmente, pode congelar muito mais os gastos do governo. E a gente tem uma gestão atual, a gestão do presidente Lula, que ele é mais gastador. O governo quer gastar mais e o Lula, inclusive, ele vem com esse argumento de que quase tudo é investimento. Gasto com saúde não é gasto com saúde, é investimento. Gasto com educação não é gasto. É investimento. Gasto com obra e infraestrutura não é gasto em infraestrutura, tudo é investimento. Então fica difícil, de fato, de saber onde que o governo pode cortar, eventualmente, quando ele não cumprir essa meta. E é isso que o Congresso Nacional quer colocar, e é isso que, muito provavelmente, o parecer do deputado Cláudio Cajado deve trazer, Yuri. Cristiano, pegando nessa linha que você colocou do Congresso mais pró-mercado e o governo, em especial, o presidente Lula, de fato, como você colocou, uma série de declarações públicas dele trata alguns gastos que estão restritos pela questão orçamentária como investimento e, por isso, deveriam ser tratados ou considerados, do ponto de vista político, como investimento e não gasto. Como é que fica nessa situação o autor da lei, entre aspas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a sua equipe que elaborou esse projeto de lei, o texto original? Nessa disputa entre o que quer o governo e o PT, mais excepcionalidades para poder ter mais espaço de gastos, e o que tem demonstrado o Congresso Nacional na sua
posição majoritária, mais restrição, mais enforcement da lei, como fica o Ministério da Fazenda? Está torcendo para que o Congresso faça esse papel de bad cop que o governo não quis fazer? É exatamente isso, Yuri. Aliás, se você olhar, inclusive a pesquisa Quaest que foi divulgada na semana que passou, até mesmo a avaliação do ministro Fernando Haddad melhorou junto ao mercado financeiro, justamente porque o pessoal vem percebendo esse esforço do ministro em relação ao controle das contas públicas. Então, o Haddad é uma surpresa positiva que o mercado está tendo em relação à condução do Ministério da Fazenda. Inclusive, uma promessa que o presidente Lula fez, que é de isentar R$5 mil as pessoas que ganham de imposto de renda, o próprio Haddad disse, olha, a gente não sabe ainda como chegar a isso. No limite aqui, a gente ainda pode chegar a R$4 mil, mas 5 mil está bastante complicado. Então, no fundo, acho que o ministro da Fazenda, a equipe econômica, até torce para que o Congresso Nacional aperte um pouco mais esse marco fiscal, porque, Yuri, até facilita o trabalho do Banco Central. E a gente viu, você mostrou aí na abertura dos trabalhos, a crítica, né, a crítica ou diagnóstico, vamos dizer assim, até que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez da economia. Porque não é só baixar juros para controlar a inflação, não é só isso. Existem outros componentes também que afetam a taxa de juros, né? O próprio gasto excessivo do governo, é um fator, sem dúvida nenhuma, que tem um peso muito grande. A sinalização que o governo dá de gasto também futuro, isso acaba pesando muito. Então, se você aprova um marco fiscal mais rígido no Congresso Nacional, isso até facilita o trabalho do Banco Central nessa redução também da taxa de juros. Então, acredito que a equipe econômica está torcendo bastante, a despeito, inclusive, de algumas resistências da própria bancada do PT na Câmara dos Deputados. Esse é Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, vai nos fazer companhia ao longo da edição de sábado do CNN Prime Time. Cristiano, obrigado por essa primeira rodada de análise. A gente volta a conversar já já.